você planejou ou projetou. Amém, irmãos? Diga, isto é fé. É o que Jesus esperava, e é o que Ele continua esperando, é o que Ele aguarda do seu povo, que nós venhamos ter fé na sua palavra. O que Ele não quer justamente é que nós sejamos como alguns hipócritas e fariseus, ou aqueles que ainda, entre aspas, dizem crer em Deus, mas não creem. Eles são piedosos, eles são, vamos dizer assim, eles gostam até da igreja, eles vêm à igreja, eles gostam do hino, eles gostam do louvor, eles gostam até do pastor, que é muito difícil, mas eles gostam, mas eles não querem assumir um compromisso. E assim são alguns que na verdade não entendem a necessidade de não somente crer, mas de viver como Ele quer, então não podem ver a glória de Deus. Nós vemos esse caso aqui em João 12, no versículo de número 37, que é relativo e relacionado à fé. João 12, verso 37, diz assim, olha, apesar de ter feito o que, irmãos? Apesar de ter realizado todos esses sinais, o que? Miraculosos, ou seja, eram coisas mirabolantes, eram coisas extraordinárias. Jesus tinha ressuscitado um morto, que estava 4 dias já em decomposição acelerada, já estava horroroso a coisa, já estava fedendo, as moscas já estavam, colocou bicho lá, já estava com larva. Apesar de ele ter feito grandes sinais e grandes maravilhas, a Bíblia diz que ainda não criam nele, ou seja, não havia fé, não tinham total certeza, não tinham total entrega, não tinham total, confiança, apesar de tudo que ele fazia. Mas o pior ainda, depois eu vou pular um pouco aqui, porque há uma relação entre o que o profeta Isaías falou, no versículo número 38 e 39, diz que eles não podem crer, porque, como Isaías diz em outra passagem, cegaram-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Existe uma cegueira, existe uma dureza no coração, não querem se entregar completamente, não querem abrir mão de algumas posições, não querem abrir mão de alguns desejos, não querem abrir mão de alguma, coisa, algum pecado. Então infelizmente Deus não pode vir curá-los, porque não creem, porque não querem na verdade abrir mão de algo. E se concretiza isso no capítulo 42 e 43, que diz, contudo, muito dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua, que diz aí, irmãos, 42, fé. Contudo, 12:42, contudo muito dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinham que, irmãos, medo de ser expulso da sinagoga. Verso 43, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então quer dizer, por que Deus muitas vezes não manifesta a sua glória e o seu poder através da minha fé? Porque este Deus ressuscita mortos e dá a palavra que se eu creio nele eu vou ver a sua glória. Ele estava dizendo isso, que se eu crer nele eu verei a glória de Deus. E logo depois que ele fala isso para Marta, ele manda tirar a pedra daquela tumba e chama o morto que há 4 dias estava lá, e ele ressurge, todo com suas ataduras e coisa e tal, e a turma diz, não detém ele não, deixa ele ir, porque estava precisando tomar um banho, deixa que vá, deixa que vá. Mas as pessoas viram isso, eles viram a glória que era descomunal, magnífica, extraordinária, uma coisa sensacional, fora muitos outros milagres, mas eles não criam. E alguns aqui, apesar de não crer, todavia eles tiveram fé, mas eles tinham medo de professar, e tinham medo de ser expulsos da sinagoga, não queriam confessar. Por quê? Porque queriam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Preferiam andar mais nos caminhos dos homens, preferiam andar mais em seus próprios caminhos, preferiam ter, entre aspas, uma moralzinha, tinham medo de que as pessoas, eu acho muito engraçado que algumas pessoas, gente, eu vou dizer que até um adolescente, um jovem para adulto, que está jovem ainda e está com um amigo e coisa e tal, e você passa e diz paz do Senhor. Na verdade, quando você passa e ele te vê, ele fala lascou, porque diz assim, eu vou ter que falar a paz do Senhor. Então ele não sabe se ele corre, pula o muro,
vai na cerca elétrica, entra dentro do bueiro, se ele passa e faz que não viu, se ele espirra na hora, se tropeça e cai, ele não sabe, né? Isso aí de um jovem aí entre, sei lá, 15 até 22, vamos dizer que dá para passar. Mas é incrível como algumas pessoas não querem confessar a Jesus porque tem medo, porque eles amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, bem como renúncias, bem como o pecado, bem como não amar mais a Deus sobre todas as coisas, porque amam mais as coisas do que Deus, amam mais as coisas sobre todas as coisas do que o próprio Deus. Então, estes homens viram a glória, quer dizer, viram os milagres, viram o poder, viram a unção, viram tudo que Deus fez, porém, apesar de terem crido em Deus e visto que Ele realmente faz grandes coisas, eles tiveram medo de ser expulsos da sinagoga e amaram a glória dos homens mais do que a glória de Deus. Deus não poderá manifestar o seu poder sobre as nossas vidas se nós formos restritivos, se nós formos parciais. Deus não quer que você seja parcial, não. Eu amo a Deus, adoro a Deus, mas aqui beleza, mas aqui não. Aqui é o meu trabalho. Eu escutei uma máxima de uma grande tolice, camarada fazendo algo tão absurdo, tão terrível, tão mal. Diz: rapaz, mas você vai fazer isso? Eu vou, não tem nada a ver meu trabalho. Eu falei: Jesus amado, sabe, não é assim. Deus espera de nós uma fé, e aí é real, uma fé cega, porque a fé é cega, amém, irmãos? Não é só a deusa da justiça que tem uma venda no olho, porque a balancinha dela é toda quebrada, né, do Paraguai, mas enfim, a fé é cega, porque nós cremos naquilo que nós não vemos. Ela é cega, e eu devo crer neste Deus de maneira incondicional, e eu devo professar, confessar, para que a glória dele se manifeste em mim, e tudo que é morto, tudo que é destruído, tudo que foi arrancado, tudo que foi roubado, tudo que para mim agora é perda, quando eu creio eu vejo a sua glória, e do nada ele faz o tudo, amém, irmãos? Isso é romper em fé, isso é crer em Deus acima de toda expectativa, circunstância, crer em um Deus que, independente do que esteja acontecendo, Ele vai poder reverter o quadro, e aquele momento que parece ser mau aos meus olhos, Deus trará vitória, amém? Isso é fé, diga: isto é romper em fé. Então, se creres, irmãos, verás a glória de Deus, essa é a palavra. Se você crer, você vai contemplar a glória do Senhor. Obreiros, vamos tirar aqui o púlpito para a gente, e as meninas vão se preparar. Se nós crermos, nós vamos ver essa glória. Se nós crermos, nós vamos enxergar a maravilha que o Senhor tem para nós. Eu gostaria de orar com você. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Enquanto as meninas se preparam, nós estaremos encerrando a campanha e daqui a pouco iremos consagrar a nova campanha. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, coloca a mão em seu coração e vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te adorar nesta hora e declarar que tu és Senhor das nossas vidas, que tu és aquele que guarda, que livra, tu és o Deus, Pai, que é um socorro bem presente, pelo que nós não tememos. Meu Deus, ainda que os inimigos se levantem, nós não temeremos, porque o Senhor é conosco. Meu Deus querido, muitos inimigos se levantam, meu Deus, muitos se levantam para perturbar, para atrapalhar, para trazer o mal, mas nós, Pai, não estamos preocupados com o inimigo. Nós temos a fé, Pai, bem colocada, bem fundamentada, bem alicerçada em teu nome, em tua palavra. Tu és o nosso Deus, tu és Senhor da vida, e por isso, ó meu Deus, nós te adoramos e esperamos em ti, meu Pai. Pai querido, que nós possamos ver a sua glória, que nós possamos, meu Deus querido, como essas mulheres que apesar de estarem andando e estando com o Senhor, não puderam ver o teu poder, que nós possamos ser, ó Pai, pessoas que creiam no Senhor, além das circunstâncias, que possamos romper em fé, em cada momento, para a glória do Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a andarmos, ó Deus, por fé, porque o justo viverá pela fé, e é assim que queremos ser, viver e estar diante do Senhor em fé, para que possamos ver a manifestação do teu poder. Nós oramos, Senhor, e te adoramos em o nome de Jesus, e todos digam amém, e aplaudam o Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ok.
Glória a Deus. Então, de ficar escuro assim era projetado já, sabe? Porque pro alto eu vou, tá no escuro, coisa e tal, então fazia parte. Aleluia. Irmãos, abram suas Bíblias em Gênesis 21, verso 9. Alguém liga o exaustor aí, irmão? Porque eu me sinto assim meio na neblina. Gênesis 21, versículo de número 9. Todos acharam? Amém? Diz assim, olha, Gênesis 21, 9. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: põe fora esta escrava e a seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. Pule lá para o versículo de número 15. Perdão, 14. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e com odre de água os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, bradou a voz e chorou. Amém? Irmãos, vou narrar a história rapidamente. Abraão precisou mandar embora a Agar e o seu filho Ismael, porque nasceu Isaque. E a única coisa que ele deu foi um pão e a água. O pão ainda você leva um tempão para poder se alimentar, demora, mas a água é terrível. A desidratação em um deserto é terrível. Então eles consumiram toda a água, e a mãe do menino viu que não havia mais nada a fazer. O que ela fez é colocar a criança em um arbusto bem longe, a um tiro de arco, sei lá, 200, 300 metros, debaixo de um arbusto, e se afastou. E ela dizia em seu coração: eu não quero ver morrê-lo, eu não quero vê-lo morrer. Então deixou ele lá, e quando ela se assenta, ela grita com uma voz de amargura e dor extrema, porque nada ela tinha. Todavia, nós temos um Deus que é o Deus da provisão. Amém? No versículo seguinte, 17, Deus diz: ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Amém? E o menino cresceu, se tornou nação. Isso aí é provisão. Que é a provisão? É providenciar algo que temos necessidade. Agar precisava de nada mais, nada menos do que água, não somente para ela, mas para o seu filho. Em um deserto, a pergunta é simples: será que ela não ia enxergar uma fonte de água? Será que Deus apenas abriu a visão, ou Deus proveu a água para ela? Irmãos, nós estamos em lugares muitas vezes como o deserto, e não temos nada, estamos procurando, não vemos porque não há, mas Deus pode prover a nossa necessidade, e no meio do deserto pode fazer jorrar água viva. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Nós iremos consagrar essa campanha. Deus proverá. Deus é a nossa provisão. Ele é o Jeová Jiré.
e Ele provê aonde não há provisão, e Ele vai trazer à existência as coisas que não são, como se já fossem, em o nome de Jesus. Fecha os teus olhos, você que vai começar essa campanha, o Deus da provisão, Deus proverá. Erga suas mãos aos céus, quero consagrar você, e eu tenho certeza que Deus vai fazer brotar água no meio do deserto, a bênção para você no meio da maldição. Deus vai fazer brotar para você luz no meio das trevas. Deus vai trazer assim no meio de toda tempestade paz, porque Ele proverá as nossas necessidades em o nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar nesta noite, te agradecemos, ó Deus, pela campanha Rompendo em Fé. Meu Deus querido, que as nossas vidas venham ter aprendido a Espírito Santo através da tua palavra, que devemos viver e andar pela fé, que cada homem e mulher que aqui está, possam, meu Deus, ver o resultado de crer no único e soberano Deus, aquele que era, é e há de vir. Que possamos, ó Deus, nos mantermos firmes, porque tu és o Deus que nos sustenta, e nós te louvamos por isso, ó Pai. Queremos agora consagrar as vidas e a campanha Deus proverá. Meu Deus, que tu venha prover toda a necessidade, tudo aquilo, ó Deus querido, que nós necessitamos para que a nossa vida seja plena, ainda em meio de lutas e provas, mas que o Senhor esteja conosco com a provisão da tua presença e tua glória em nossas vidas. Pai, nos cobre com teu precioso sangue, cobre estas vidas que fazem o propósito nesta hora, suas famílias, seus projetos, seus planos, nossas vidas, ó Deus, dá a cobertura contra a violência, contra o ataque do inimigo. Em o nome de Jesus nós oramos e te adoramos, em o nome de Jesus, e todos digam amém.